Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos, em aproveitando esses instantes, assimilarmos as lições que nos serão ministradas e procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? A todos aí também que vão nos assistir depois aí no YouTube, no Facebook. Vamos refletir um pouquinho nessa tarde, né? Sobre o buscar e achareis. Alguns trechinhos aqui que eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 25, né? E alguns domingos, né, do mês passado e esse mês, eu falei muito sobre o pedir e obtereis, né? Fiz a palestra sobre isso, porque aí inclui a prece, né, toda aquela sequência ali. E hoje resolvi trazer para a gente conversar um pouquinho sobre o buscar e achareis, né? E já o título é muito interessante, porque se a gente vê em todo o ensino, né, de Jesus, em todo o ensino que está aqui no Evangelho, é sempre isso, buscai. Achareis, é sempre a gente que tem que ter atitude, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações ou acha que a gente vai ser ajudado e que isso vai ser, que a gente tem que se colocar de uma forma passiva, a gente tem que ficar só esperando sem ter uma atitude, né? E o tempo todo o Evangelho fala sobre isso, para que a gente tenha atitude, para que a gente busque, para que a gente bata, para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha um novo olhar, sempre exortando a atitude, né? O verbo ali é muito forte, porque isso é que é necessário. Muitas vezes na nossa vida a gente não consegue ver outras perspectivas, mas porque a gente fica esperando a coisa acontecer de fora, né? E não é. Primeiro é aqui dentro, a gente que tem que ter essa atitude, a gente que tem que mudar a nossa forma de pensar, mudar ali todas aquelas atividades, muitas vezes, que a gente faz querendo um resultado diferente, e às vezes a gente não alcança, né? E a gente fala aí, o ano novo é bom, né? É simbólico aí, a gente está terminando um ano, mas se a gente não mudar, as coisas também vão continuar as mesmas, né? Não é porque a gente vai para 2022, como muitas pessoas acreditam, não, Deus me livre, tomara que esse ano acabe. Mas se o ano que vem, né, que é o ano de 2022, ele não nos encontrar modificados na nossa forma de pensar e de agir, as coisas vão continuar as mesmas, né? Não é uma questão de ano, é uma questão da gente mudar, da gente ser novo, né? Não é um feliz ano novo, é um feliz é o novo, você novo, né? E aí a gente vai. E aí a gente começa aqui falando um trechinho aqui da parábola, né? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e vos se abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Né? Então é atitude, é buscar mesmo, mas é uma busca que a gente tem que entender que é uma busca, e muitas vezes a gente é muito ansioso nas nossas buscas, no que a gente quer, mas é uma busca confiante, é uma busca acreditando que tudo que é necessário para nós vai nos chegar, né? Muitas vezes a gente busca, a gente quer muito alguma coisa e aquilo não acontece, ou não sai como planejado, não sai como a gente achou que devia ser, né? E a gente demora, às vezes, um tempo para entender que aquilo ali não era assim o que realmente a gente precisava, mas o que era necessário que acontecesse na nossa vida para a gente poder crescer, para a gente poder ver de uma outra forma, né? Quantas situações todos nós passamos na nossa vida em que a gente se aflige, em que a gente acha que é uma desgraça, que a gente só vê um mal numa situação. E com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento espiritual, a gente vai entendendo que naquele momento foi um momento de muito aprendizado, onde a gente se mostrou muito forte e corajoso, né? Quantas vezes a gente se acha muito fraco, mas em situações a gente tem uma força, a gente tem uma coragem que a gente não sabe nem de onde vem. Porque na hora necessária a gente é extremamente ajudado, a gente sempre fala, nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos muitos espíritos que estão a nos auxiliar,
Mas, como eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte. É bem claro aqui no Evangelho. Ajuda-te, faça você a sua parte. Cultive bons pensamentos, bons sentimentos e a ajuda virá. É a lei da sintonia, né? Só que muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que as coisas têm que vir prontas sem a gente ter trabalho, sem a gente se esforçar para conquistar aquilo, né? E aí os Espíritos nos falam. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, né? Então a gente vê aqui o trabalho, né? E a gente, quando fala em trabalho, a gente só foca muitas vezes no trabalho ali remunerado, mas todo emprego que a gente faça do nosso tempo em favor de nós mesmos, em favor do próximo, é trabalho, né? O que nós estamos fazendo aqui é trabalhar. Nós trabalhamos para alcançar o material, todo mundo quer o bem-estar, todo mundo quer usufruir, né, da melhora aí, do progresso da ciência, dos medicamentos, dos exames, mas também é um trabalho que requer de nós esse outro olhar mais abrangente, trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento moral, né, pelo nosso aperfeiçoamento espiritual, porque nós somos seres espirituais. Vou fazer igual o Sueli, ligar a bênção, estou com calor. Fazer igual a Sueli. Sueli que fala de ligar a bênção. E a gente, né, pensa assim, a gente tem que abranger, porque também esse tempo que a gente emprega, a gente vir aqui à casa espírita, a gente estudar, a gente querer aprender, a gente querer buscar, também é trabalho. É um trabalho que está nos beneficiando, que beneficia a nós, beneficia, né, todas as pessoas que convivem conosco. Porque quando a gente melhora, quando a gente muda, o entorno da gente também muda. E às vezes a gente fica esperando do outro a mudança, a gente cobra do outro a mudança. E a mudança começa dentro de nós, porque a gente muda a nossa perspectiva, a gente muda a nossa forma de ver, e aí também a gente consegue ver o outro de outra forma, né? Então é o trabalho que a gente precisa. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, né? É muito claro aqui, porque é o trabalho que a gente faz, é o esforço do dia a dia por ser melhor, por querer evoluir, por buscar, né? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobia vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé
confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as quedas que derdes serão um castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Né? E aqui a gente vê o como é importante, porque às vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual, nós passamos por momentos muito difíceis, por momentos muito aflitivos, em que a gente não vê uma solução, que a gente não vê uma saída. E a importância da prece nesses momentos, ela é fundamental na nossa vida. Porque a prece, o que é a prece? É a evocação mental, é a elevação do nosso pensamento para aquele ser maior que pode nos auxiliar. Como eu disse, o nosso anjo da guarda, Jesus, Deus. Porque ela nos fortalece. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos a caminho da perfeição. Mas temos ainda dentro de nós muitos defeitos, muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade. Mas essa não é uma situação definitiva, não, é o nosso estágio evolutivo. E nós estamos aqui num planeta de provas e expiações exatamente para isso, para resgatar as nossas dificuldades, para reaver relacionamentos que nós não conseguimos ter no nosso passado. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E isso faz parte, as dores, os sofrimentos fazem parte da nossa caminhada. Quantas vezes nós vamos errar, quantas vezes nós vamos fazer escolhas equivocadas, que vão nos fazer sofrer, que vão fazer sofrer o nosso próximo, e vice-versa. Né? Nós sabemos o quanto é preciosa essa oportunidade da convivência, mas o quanto também isso é desafiador. O quanto requer de nós paciência, indulgência. Né? Tá lá, a caridade, como a entendia Jesus, é isso. Ele entendia a caridade assim, o perdão das ofensas, o esquecimento das faltas. E olha como nós ainda temos dificuldades para isso. Então, todas as vezes que a gente se encontrar nesse momento, não só para pedir, mas também para agradecer. Se a gente parar, né, para fazer um balanço agora, como a gente costuma fazer no final do ano, né, nessa virada aí, e a gente pegar e ver nesse ano que passou quantas coisas nós passamos, quanto nós aprendemos, quanto nós evoluímos, quanto nós erramos, quanto nós acertamos. Isso é com todos nós. Todos nós, a maioria dos espíritos que está aqui encarnado é para isso. É para se melhorar, para ter ali dentro da sua experiência, do seu campo de trabalho, no seu campo familiar, praticar a lei do amor, praticar a caridade. Porque muitas vezes a gente consegue ser caridoso, paciente com quem está da porta para fora. E nós temos muitas dificuldades, às vezes, para ser paciente, para ser tolerante com o nosso próximo ali, com o nosso semelhante, com toda a nossa família. Porque ali a gente se mostra como a gente é, né? Às vezes a gente no trabalho, às vezes a gente em outras situações é muito calma, as pessoas às vezes, até comigo mesmo, nossa, você é tão calma, Vara, é tão paciente. Mas não é bem assim, né? Minha mãe e minhas irmãs que sabem lá, porque não é assim. As pessoas, a gente é tão calmo, né? Vem no centro, né? As pessoas pisam aí no nosso pé, a gente, me desculpa, meu irmão, como diz Rogério, fala com aquela voz calma, com aquela voz baixinha, né? E dentro de casa a gente parece outra pessoa, porque lá a gente, né, não tem muita paciência, às vezes, no lidar com o próximo. Muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade, tem que ser do meu jeito, porque senão não... Todos nós temos muitas aí histórias, né? A gente conta e a gente ri e a gente lembra de uma coisa, e é assim para todo mundo. Nós que estamos aqui falando, só estamos aqui porque a gente tem que fazer o trabalho, que a gente tem que divulgar, né? Estamos dando nossa cara a tapa aqui, mas ninguém aqui é perfeito, né? Eu, quando comecei a vir ao centro, né, nunca pensei que eu ia ser palestrante, que eu ia falar, nunca, isso nunca passou pela minha cabeça. E eu olhava, né, quem aqui estava, que era a Sueli, Zé Banel, a Ângela, a Valzali, né, a turma aí que já está há mais tempo aqui na casa, e eu olhava, gente, meu Deus, olha...
Mas eles também são imperfeitos como nós. Nós só estamos aqui nos esforçando para ser melhor e mais responsáveis, né? Porque a gente está aqui falando, a gente está aqui divulgando, então a gente é mais responsável pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Nós vamos ser mais cobrados, porque a gente está aqui falando, né? Mas é um esforço de todo mundo. Ninguém é perfeito, todos nós ainda temos muitas imperfeições. E a gente vai vencendo pouco a pouco, vai se melhorando. Tem coisa que vai ser difícil, tem coisa que a gente vai conseguir melhorar. Né? Tem coisa que quando a gente desencarnar, a gente vai olhar, meu Deus, por que eu não tive mais paciência? Por que eu não agi de outra forma com aquela pessoa? Mas a gente faz o melhor que a gente pode. Né? Não adianta a gente se cobrar uma perfeição que a gente ainda não tem. Né? Dói a gente, às vezes, fazer alguma coisa do que a gente se arrepende. Aquilo incomoda e já é bom, porque a gente já fez muitas vezes e não estava nem aí. Né? Agora a gente já faz, isso não foi bom. Né? E se a gente tem a humildade, a gente pede desculpa, e assim a gente vai levando a nossa vida. Mas é sempre isso, né? É sempre buscar na oração, na prece, nessa conexão com a espiritualidade, esse auxílio que a gente precisa, né? É se fortalecer, porque a gente não vai... muitas pessoas até questionam, para que eu vou ficar pedindo a Deus, se Deus sabe de todas as coisas? Para que eu vou ficar fazendo prece? Né? Mas é para a gente se conectar, é para a gente se sentir fortalecido, porque a gente não vai ser poupado dos nossos aprendizados, por mais difíceis que eles sejam. Mas a gente vai estar forte, a gente vai estar encorajado, a gente vai se sentir animado para passar por aquilo ali, confiando, buscando acreditar e buscando compreender. E a gente só com o tempo que a gente vai compreender que aquilo ali que está nos causando dor é um grande impulso para a gente evoluir, né? Continuamos aqui, quando eles falam sobre observai os pássaros do céu. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura, né? E aí eles vêm explicar essa passagem, porque a gente lendo aqui parece assim, vocês não precisam fazer nada, né? Observam os pássaros aí, a gente vê, ninguém tem passarinho nenhum passando fome, tem ninguém passando fome, ninguém plantou. Alguém já viu um passarinho plantar? Não, ele se alimenta da natureza, das coisas, e não falta nada. Se não falta para ele, por que para nós faltará? Como eles dizem aqui, não sois vós mais do que os animais, não tem mais inteligências para se desenvolver, não tem um livre-arbítrio, né? Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Né? É uma alegoria, realmente, porque a gente tem que confiar. Né? Tão importante quando a gente está numa situação aflitiva e chega um amigo, chega uma pessoa em que a gente confia, em que a gente pode desabafar, em que a gente pode conversar. Como uma prece acalma o nosso coração. Quantas situações nós não podemos mudar e aquilo nos aflige, mas é confiar, né? É tão importante essa questão da gente confiar em Deus e da gente entender Deus, que foi o primeiro questionamento que Kardec fez aos espíritos. É a questão primeira do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa, né? O que é Deus? E eles respondem claramente: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Jamais, em nenhuma circunstância, nós estamos abandonados. Ninguém aqui nesse planeta, e olha que é um planeta difícil, a gente se depara com muitas situações que a gente vê,
dos flagelos, das doenças, de tudo isso que nós estamos aí há 2 anos passando. Isso é castigo? Não, isso não é castigo. Muitas dessas desordens somos nós que estamos causando pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, por poluir, por achar que os recursos estão aí e a gente tem que usar de qualquer maneira, né? Quantas vezes a gente ouviu e cresceu com essa ideia? No Brasil não falta água. E quantas regiões aí do nosso país já não tem água? Quantos rios estão secos? E o que nós vamos fazer quando acabar a água? Ninguém vai viver no planeta. Nós temos que estar atentos a isso, respeitar. Amar a Deus é amar ao próximo e amar a sua criação. Respeitar, usar com equilíbrio. Porque senão as gerações futuras não vão ver. Não vão ter um planeta como o nosso, que ainda tem água, que ainda tem muitas áreas verdes, mas se continuarmos nesse consumo desenfreado, nessa busca desesperada por ter, nós estamos aqui, nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. Nós estamos aqui com um objetivo de crescer, de evoluir, de trabalhar pela nossa melhora íntima, pelo nosso progresso moral e com as nossas atividades também ajudar ao próximo, né? Essa é a finalidade da encarnação. Não é para a gente vir aqui, poluir, consumir, ter conta bancária. Isso é bom, é ótimo a gente poder ter dinheiro, é bom a gente poder ter as coisas. Coisa boa. Mas a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa saber usar tudo isso, né? Porque isso aqui tudo é um empréstimo. Quando desencarnarmos, nem nosso corpo a gente leva. Né? Ele fica aqui, vai para o laboratório da vida e nem ele a gente leva. Temos que cuidar, temos que ter equilíbrio para cuidar do corpo e do espírito, porque o corpo é necessário, é o nosso veículo para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente ter outra visão, né? Então é claro que nós vamos ser muito ajudados, né? Deus não abandona ninguém. Tudo na sua criação é perfeito. É perfeito. Nada é criado sem uma utilidade, nada é criado sem um objetivo. E ele sendo perfeito, nada está errado, né? Somos nós, espíritos, que estamos evoluindo. Tantas pessoas passando por problemas, por dificuldades, e também estão evoluindo. E é o nosso dever também ajudar com uma cesta básica, ajudar com um telefonema. Nós podemos fazer a caridade de diversas maneiras. Pelo um pensamento, né? Quantas vezes a gente não pode estar perto de uma pessoa, mas a gente dá um telefonema, a gente manda uma mensagem e a pessoa se sente amada, a pessoa se sente querida, a pessoa se sente lembrada. E a gente acha que faz muito pouco. Isso é muito importante. Né? Esse acolhimento uns com os outros, isso é muito importante. E nós não estamos sozinhos, né? Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala-o sofrer as consequências, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. Né? Nós somos muito ajudados, mas, novamente, volto a falar como no começo da nossa conversa. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter atitude, nós temos que buscar. Não é ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Não, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar. Mas uma procura e uma busca confiando. Não, eu vou fazer o que eu acho que é o melhor. Eu vou dar o meu melhor nessa situação. E com certeza, se aquilo for para o bem, se tiver uma boa intenção, nós vamos ser auxiliados. Quantas situações da nossa vida que a gente não sabia o que fazer, que a gente não sabia para onde ir, e que, de repente, chega alguém com uma solução, alguém fala alguma coisa, a gente lê alguma coisa,
né? Hoje a gente tem aí a internet, que é um recurso muito importante, porque a gente pode assistir várias coisas, a gente pode... Como a gente tem acesso ao conhecimento, né? Buscar coisas boas, ouvir palestras edificantes, procurar fazer curso para poder entender mais das coisas, né? É um universo tão grande de conhecimento e a gente tem que aproveitar tudo isso para usar em nosso benefício, para elevar os nossos pensamentos e para que a gente entenda que a gente tem o nosso livre-arbítrio. E que muitas vezes a gente culpa, a gente põe a responsabilidade em Deus, né? Nada na minha vida dá certo, nada funciona. Mas o que nós estamos fazendo? Em que faixa nós estamos vibrando mentalmente? Né? Tão importante o nosso pensamento. Lógico que a gente vai variar num dia. Quantos pensamentos a gente tem? Muitos, muitos e muitos, né? Então, buscar isso, né, para que as coisas possam fluir melhor, né? E é um trabalho, é um exercício diário de autoconhecimento, de tolerância com o nosso processo, de amor ao próximo, é dia a dia, né? Então, que a gente possa ir, né, hoje terminando aqui o estudo, vou passar para o Washington, né, nessa última terça aí do ano, que a gente aproveite as oportunidades que esse ano de 2022 vai trazer, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar se aperfeiçoando, fazendo o nosso trabalho, estudando a doutrina espírita, usando esses recursos, esses ensinamentos, usando a prece para nos auxiliar, para sermos melhores nesse ano aí, enfrentando com coragem, com sabedoria e com confiança em Deus, que isso é fundamental. Que a gente nunca deixe de confiar no Pai que nos ama e que sempre nos auxilia. Um feliz ano a todos e até ano que vem. Obrigada. E com vocês, Washington. Boa tarde a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez nessa oportunidade, nessa terça-feira, nessa tarde, que há muito tempo não tenho a oportunidade de participar às terças-feiras. E nós estamos a 362 dias do Natal. E a 3 dias do Ano Novo. Então nós estamos entre a reflexão de Natal, que é o nascimento de Jesus, mais do que isso, todo o seu manancial de ensinamentos, né? Para a nossa transformação, para a nossa elevação, para o nosso consolo, e próximo de um novo ano, uma convenção nossa, humana, do nosso planeta aqui, para estabelecermos de novo um novo período de meses, né, de dias e tudo mais, que serão escritos por cada um de nós e que não irão se repetir como aconteceu com o ano que está se findando, porque a cada oportunidade, a cada dia, nós escrevemos de uma forma diferente. Mesmo que sejam as coisas rotineiras do cotidiano, nós fazemos de forma diferente, de maneira mínima, microscópica, mas está sendo diferente do que anterior, porque cada dia nós mudamos, nós nos transformamos. Novos pensamentos vêm, novas ideias, novos entendimentos e novas compreensões. E isso nos faz mudar e nos transformar. E nessa caminhada, nesse interlúdio, né, de reflexão e uma nova oportunidade no calendário para a gente estabelecer mais uma jornada aqui no planeta Terra, ao qual nós estamos encarnados, nós vamos ir nesse entendimento dessa tarde de hoje, que é o nosso tema, é arrependimento e a lei divina. O tema que nós iremos estabelecer hoje. E para estabelecer esse tema, nós temos que começar pelo começo, pelo início. Como foi falado na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso nós não temos dúvidas. A humanidade como um todo não tem mais dúvida a esse respeito. Mas vamos a mais os atributos desse Deus. Sabemos que é a suprema, causa primária de tudo. Mas quais são esses atributos do Deus? Esses atributos são: é eterno, sempre existiu, imaterial, imutável, todo-poderoso. É único e é todo-poderoso. Ele pode tudo, sabe tudo, está ciente de tudo. Observamos o quanto o nosso Criador é capaz e quanto a nossa percepção nesse processo nosso de evolução, aí nesses 10 mil anos da humanidade aqui, transformando, evoluindo, entendendo e compreendendo, a que ponto chega em saber compilar melhor os atributos de Deus. Mas tem um atributo aqui interessantíssimo que vai ter a ver com o nosso estudo, porque hoje nós iremos estudar
não só aqui no livro dos Espíritos, mas iremos também estudar em outro livro das obras fundamentais da doutrina espírita. E um atributo aqui importantíssimo, ao qual a gente tem que sempre atentar, diante de todos os atributos que Deus tem, esse também é importantíssimo para o nosso posicionamento, para o nosso direcionamento, para o nosso consolo e para a nossa percepção, o quanto Deus é para conosco. Não somente o Criador, criou e deixa lá, se vira aí. Não, não é cria e se vira aí, não. Ele trata, ele nos dá ferramentas e oportunidade para desenvolvermos os nossos potenciais. E aqui está um dos seus atributos, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Nós, com a nossa capacidade atualmente tecnológica, nós estamos vasculhando aí o espaço, né? Estamos adentrando o espaço e vendo as maravilhas colossais dos planetas, das estrelas, né, das galáxias e tudo mais. E vemos o quanto é magnífico. E nas mínimas coisas também. No microscópio, nas células, nos átomos. Está tudo ali também se organizando. De forma lógica, clara, que depende de nós, da nossa evolução, da nossa compreensão para entender, para descortinar, para abrir esse véu, para entender e compreender cada vez mais como isso funciona. E quando vemos aqui a justiça e a bondade, nós vemos que a justiça e bondade tem tudo a ver com o Pai, com o Criador, mas com o Pai, que zela pelos seus filhos, que ao criarem todos nós simples e ignorantes, mas nos dá a oportunidade e o potencial de desenvolver essas potencialidades que cada um de nós temos, e que estamos cada vez mais compreendendo essas potencialidades, através das oportunidades que Ele nos dá. E essas oportunidades nós sabemos quais são. Pela existência, nós existimos. Nós temos a nossa individualidade, nós encarnamos, nós temos múltiplas encarnações, múltiplas oportunidades, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos, decidirmos, à medida que a nossa inteligência vai avançando, vai se desenvolvendo, nós vamos nos apoderando do livre-arbítrio para saber discernir, para escolher para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Isso é bom, isso não é tão bom. Isso não é favorável, isso não é essencial, isso é útil ou isso é inútil. E assim vai as nossas escolhas e a nossa percepção daquilo que é necessário para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Porque nós sabemos, à medida que nós vamos avançando, algo que era necessário, utilíssimo, em determinada faixa nossa etária, mais à frente não será mais necessário. Teremos que ter outro tipo de uso ou de utilidade para aquilo, pois aquilo não nos é mais útil, ao qual devemos passar para uma outra pessoa que se encontra naquela faixa etária, doar, o caso é doar aquela roupinha de criança, ou roupinha de jovem, ou aquele sapato que não dá mais, pois o pé desenvolveu, numa velocidade extraordinária, quem sabe que os pés das criancinhas, do bebezinho, vai desenvolvendo rápido, e passar, não serve, foi útil, foi, mas não é mais. A nossa inteligência, a nossa percepção nos faz entender e compreender isso, de maneira tranquila, suave, compreensível e consciente dessas situações. Mas nós vamos aqui ver hoje, na segunda parte do livro Céu e Inferno, livro esse, né, nós vamos ler aqui a primeira edição, né, lá de 1865, né, o Céu e Inferno, que é a justiça divina. Segundo o Espiritismo, nós vamos ver aqui uma comunicação do Espírito Lisbeth. E vamos aqui entender, vamos imergir nessa interação aqui, nessa comunicação que foi realizada, para compreendermos as dimensões da vida, dessa vida material com a qual nós estamos aqui usufruindo neste momento, e com a dimensão espiritual, com a vida no mundo espiritual, com a qual nós estamos também interagindo constantemente, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Essa interação, ela sempre ocorre. Então vamos aqui navegar por essa comunicação. Essa comunicação se deu em 1862, mas observaremos bem, ao final dessa leitura, que parece que foi ontem, que parece que foi agora, uma comunicação recebida para cada um de nós, para o nosso entendimento de cada um de nós. E na segunda parte do livro aqui do Céu e Inferno, tem as comunicações, invocações de espíritos, são 66 no todo, nessa segunda parte. E
São vários espíritos em várias faixas de conhecimento e de entendimento. Tem espíritos aqui em situações medianas, situações felizes, situações sofredoras e espíritos endurecidos. No caso, nós iremos hoje aqui fazer uma leitura dessa comunicação de um espírito sofredor, Lisbeth. Um espírito sofredor se identifica como Lisbeth. E é perguntado, poderia transmitir alguns detalhes sobre a sua posição e a causa de seus sofrimentos? Foi perguntado a ela. Sede humildes de coração, submetei-vos à vontade de Deus, sendo pacientes nas provas, caridosos com o pobre, encorajadores para com o fraco, sensíveis a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que eu suporto. Observemos as primeiras palavras que ela coloca, né? De toda uma experiência que ela tem, passando ali, ó, sede caridosos, sede pacientes e tudo mais. E perguntam a ela outra questão. Se faltas opostas às qualidades que acaba de exaltar assinalaram-lhe a existência, parece-nos que lamenta o fato. O arrependimento poderia trazer-lhe alívio? Foi perguntado a ela. Não. O arrependimento é inútil, quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Quando ela diz que o desgosto de haver ofendido a Deus é o prazer, o sentimento que ela viu que fez alguma coisa a alguém ou algo que contrariou ao entendimento, ao ensinamento, a um caminho que seria muito mais venturoso. Então, esse é o sentido que ela fala de desgosto. E o ardente desejo de reparação, ou seja, ela já coloca aí que além do arrependimento, há um outro passo a ser seguido logo a seguir, logo imediatamente, que é o da reparação. Mas nem entenderemos como é essa reparação. E aqui tem uma notinha do editorial aqui do Seu Inferno, que nós vamos ler aqui, ó. O arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo, que o constrange, submetendo a uma vontade externa. Ou seja, não se arrepende porque está sofrendo, sentindo a dor, e me arrependo porque eu estou sentindo dor. Ou seja, se não afligindo por aquilo, se constrangendo, então eu me arrependo, em função da dor que eu sinto. Em função de... Não, aí nós vamos observar aqui como é esse arrependimento. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento. Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo ao caminho do bem. Observamos aqui que o arrependimento, sim, mas com conhecimento, com a conscientização desse arrependimento, né, para que ele possa entender o que levou a tal fato, a tal percepção, a tal sentimento que sente diante da sua postura, das suas atitudes, no caminhar das existências. Esse é o procedimento que faz, é a avaliação, é o conhecer a si mesmo. Então, essa conscientização ela é importantíssima. E nós sabemos das leis divinas, né? Nós temos leis divinas e as leis naturais dispersam no universo, em todas as coisas que existem no universo, seja as coisas materiais, seja os seres espirituais. Nas coisas materiais, nós temos as leis que regulamentam as suas transformações e a matéria vai se transformando, assim como essa matéria que nós temos aqui hoje. Esses objetos que nós temos aqui são transformações de uma matéria alimentar. Mas também vemos as leis divinas, as leis naturais, também a reger também as leis morais, as leis das relações do espírito. Dele para com Deus, de nós para com Deus, nós para com o próximo, e com as leis morais tão necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso entendimento e para essa nossa busca. Essa eterna busca nossa de cada um de nós, que é a felicidade. Então observamos o quanto é transformador esse entendimento e essa compreensão, falando que a capacidade depende de nós. Não vem de fora. E isso muda o nosso entendimento, que por mais que recebamos ajuda,
esforço, torcida, para que possamos sair de uma determinada situação, de uma condição, mas é nós, o agente principal. Somos nós os atores principais da nossa existência, da nossa vida, realmente sair de tal condições, ou ter forças, ter persistência e sair de tal condições. Que a salvação não virá de fora para dentro, mas de dentro. É uma transformação, uma compreensão, uma conscientização de dentro de cada um de nós que fará essa diferença para o nosso caminhar, para o nosso progredir. E continuando, não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente, diz Lisbeth, sobre a questão do arrependimento. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Observamos aqui as preces, mais um espírito pedindo prece, assim como nós, encarnados, pedimos prece em momentos aflitivos, em momentos que precisamos de alguma coisa para que possa nos arejar as ideias, nos ajudar a reforçar para uma contenda, para uma decisão ou para uma tarefa a qual estamos empenhados. Observamos aqui a prece. A prece é algo valoroso e é algo que a cada um de nós temos essa oportunidade e potencialidade de fazê-la do coração. Uma prece que vai fazer com que, através das vibrações, nós podemos alcançar sintonias mais elevadas com as quais nós podemos nos revitalizar. Podemos mudar os aspectos dos pontos de vista mentais com os quais nos assolam, para que possamos respirar, oxigenar, no caso a nossa mente, mas no caso seria o nosso pensamento, a nossa vontade, para um melhor direcionamento, para uma melhor atenção. Mas a prece também, ela serve, ela é utilíssima, ela tem sua ação prática para revigorar, para nos fazer interagir com o nosso espírito protetor, ou o nosso anjo da guarda, seja o que for, mas aquele espírito que está sempre conosco, a nos ajudar, a nos guiar. Mas é através da nossa vibração, da nossa atenção, do nosso reconhecimento, através da inspiração e da intuição, poderíamos ter o entendimento e a compreensão mais assertiva, mais bem colocada, a força ali, o empenho da força ali, a nos auxiliar para que projetemos, através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, para as boas resoluções, para os bons caminhos. E nesse trajeto é que os espíritos sempre pedem prece, pois precisam de auxílio, porque as suas forças em si não se encontram em si ainda, pela compreensão, entendimento e relação com a matéria, a utilidade da prece, mas se achando inútil fazê-la por si próprio, achando-se incapaz de fazê-la, pois não acha em si recursos, mas tem sim. Cada um de nós temos recursos, seja em qualquer circunstância ou grau, na escala evolutiva em que estejamos, todos nós temos sim a capacidade de fazê-la, desde o momento da conscientização, do entendimento de que todos nós somos filhos de um Pai que tem atributos gigantescos, mas tem um que é soberanamente justo e bom, e dá a cada um de nós a oportunidade para que possamos, através do nosso esforço próprio, vencer as dificuldades, desenvolver, amealhar em conhecimento e compreender e desenvolver a nossa inteligência através da nossa caminhada rumo à perfeição. E continuando aqui, trata-se, aqui um comentário, Trata-se de uma grande verdade, pois o sofrimento arranca, por vezes, um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por haver praticado o mal. Pois, se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para reincidir na mesma falta. Aqui está dizendo que não basta se arrepender em decorrência de um sofrimento, basta uma conscientização, porque se não tivesse a conscientização, amainou o sofrimento, reincidiria de novo no mesmo ato, nas mesmas falhas, porque não houve anteriormente uma conscientização de tal ato. Eis porque o arrependimento não ocasiona sempre a liberdade imediata do espírito, servindo-lhe de predisposição apenas. É necessário ao espírito provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas que constituem a reparação do mal que ele fez.
E aqui uma nota editorial. Na vida espiritual, o espírito arrependido está em contínua exposição e observação de si mesmo. Né? São aquelas reflexões, aquelas análises que o espírito faz de si mesmo, de toda a conjuntura, de todas as suas passadas diante das ações na vida. E é quando estuda, escolhe e programa as provas que pretende enfrentar. Na encarnação, com o esquecimento das resoluções, a vivência consciente das circunstâncias e as escolhas feitas atestarão a sinceridade e a concretude de seu aprendizado. Escolhendo os bons atos, o seu retorno ao bem será naturalmente a reparação da imperfeição, que então supera. Enfim, encontrará a felicidade como resposta natural de seus esforços. Observamos aqui, no momento em que há o arrependimento, e esse arrependimento sincero, fervoroso, parte para uma reparação e se organiza todo para esse processo, na medida que o espírito sai dessa condição de dor e sofrimento para a reparação, todo aquele sofrimento, aquela dor, ela se esvai. Porque ele está empenhado, focado num outro prisma de ação, de uma reparação. Uma reparação não para com aquele, com este, com acolá, uma reparação da sua conduta, dos seus hábitos, das suas atitudes diante da vida, com os outros, com aqueles que se encontram, consigo mesmo, e para com toda a sua construção, seus atos em relação com a matéria ao qual estava muito ligado e achando-se ali a sua felicidade, achando-se ali todo o seu poder, todo o seu esplendor. Mas que posteriormente vê que não é tão assim. Se meditarmos cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontraremos nas palavras, mesmo nas dos espíritos mais inferiores, importantes ensinamentos, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial veria nesses exemplos apenas narrativas mais ou menos pitorescas, o homem sério e ponderado neles encontrará um abundante manancial de estudos. E fora perguntado ela novamente: farei como deseja. Gostaria de transmitir mais alguns detalhes sobre a sua última existência? Daí poder resultar um ensinamento útil para nós, assim tornando o seu arrependimento de alguma forma proveitoso. O espírito demonstrou grande indecisão ao responder a esta pergunta e algumas das que se seguem, mas logo a seguir responde: nasci em meio elevado. Tive tudo o que os homens acreditam ser a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível e hipócrita. Nobre, fui ambiciosa. Espeziei com o meu poder os que não se dobravam o bastante diante de mim. E ainda humilhei aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Quando diz aqui a cólera do Senhor, observamos aqui que é a consciência do Espírito que ali fica ditando todo aquele sofrimento. Não é Deus que rege a dor, porque nós entendemos que existem as leis divinas e naturais. E através dessas leis divinas e naturais, o próprio processo faz com que nós, cada um de nós, possamos, através da nossa consciência, ver que aquilo não era o correto, aquilo não é o certo, aquilo não me fez feliz. Se me fez, foi supérfluo, foi temporário, quando lá eu estava. Mas aqui, hoje, na minha alma, não me sinto feliz. E continua aqui, pergunta: em que época viveu? Há 150 anos, na Prússia. E pergunta novamente: durante esse tempo, em nada progrediu como espírito? E responde ela: não, a matéria revoltava-se sempre. Não podeis compreender a influência que ela ainda exerce, apesar da separação entre o corpo e o espírito. O orgulhoso, vede bem, aprisiona-nos em correntes de bronze. Orgulho, vede bem, aprisiona-nos em correntes de bronze, cujos elos apertam-se mais e mais ao redor do infeliz que lhe penhora o coração. Vemos aí o coração orgulhoso, o quanto ele sufoca, o quanto ele penhora
o como tu fica cego da realidade, da existência, das essências nossas que nós procuramos sempre para poder trabalhar e adquiri-la. E aqui vai, continuando aqui. O orgulho, hidra de 100 cabeças que sempre renascem, que sabe modular seus silvos venenosos, de forma que os tomemos por música celeste. Quando fala que hidra de 100 cabeças, porque na mitologia grega tinha a serpente hidra, que uns diziam que tinham 3 cabeças, alguns diziam que tinham 5, outros diziam que tinham 100, outros diziam que tinha 10.000. E cada cabeça, quando era amputada, nasciam 2. Então aqui faz a relação com hidra, né? A cabeça, que sempre nascia, que é orgulho, né? Cortava uma coisa, aparecia 2, e assim sucessivamente. E seus silvos venenosos. Silvos é como a serpente, ao se movimentar, o som que ela proporciona. Só que em vez de ser um som horrível, ela transforma aquilo aqui, ó, de forma música celeste, como encantadora, a encantar-nos. E a gente vai sendo ludibriado e, através do orgulho, vai entrando como se fosse isso tudo. Fosse isso a felicidade. O orgulho, demônio múltiplo, que se nos amolda a todas as aberrações do espírito, escondendo-se nas dobras do coração, penetrando-nos as veias, envolvendo-nos, absorvendo-nos e arrastando-nos para as trevas da geena eterna, sim, eterna. Aqui, você geena, aqui simbolicamente é um local de destruição, aonde é colocadas as coisas que ficam lá indefinidamente. Então observamos aqui que fala, né, através das aveias, entranhando no coração. Aí temos que observar que esse demônio não é algo que está externo a nós, é algo que está fora e tenta nos ludibriar. Não, é interno, é a nossa percepção, é a nossa ambição, o nosso egoísmo, as nossas paixões, a nossa inferioridade, os nossos desejos. É ele interno que causa isso. E nós titulamos como demônio, como algo de fora. Não, é dentro de nós. Mas a nossa compreensão, a nossa evolução, e as situações em que trazem sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. É para que possamos elucidar, através da conscientização, e fazer um novo caminho, uma reparação desse ato, dessa relação tão inequivocada, ao qual nos relacionamos com as coisas, achando que aquilo ali é o tudo, é o essencial para a nossa existência, seja a existência aqui material ou a existência no mundo espiritual. E aqui um esclarecimento aqui. Esse espírito diz que não fez nenhum progresso. Certamente porque sua situação é ainda de sofrimento. Mas a maneira como descreve o orgulho e lastima suas consequências representa incontestavelmente um progresso. Porque quando vivia, ou pouco depois de sua morte, certamente não raciocinava assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. A coragem e a vontade virão em seguida. E perguntam-lhe novamente a ela: Deus, cuja bondade é infinita, não condenaria suas criaturas a penas eternas. Confiai em sua misericórdia. Porque lá ela diz que na geena, né, eternamente, iria sofrer na geena eternamente. Ele diz aqui, ó, Deus, cuja bondade é infinita, não condenaria suas criaturas a penas eternas. Confiai em sua misericórdia. Dizem que pode existir aí ela diz, dizem que pode existir um fim para meus sofrimentos. Mas aonde? Eu o procuro lá há muito e enxergo apenas mais sofrimento. Para sempre, para sempre. E perguntam lá, como chegou hoje aqui? Um espírito que me acompanha frequentemente trouxe-me até aqui. E perguntam, mas desde quando é que você vê esse espírito? Não faz muito tempo. E quando passou a ter consciência das faltas que cometeu? Fez uma reflexão, o espírito tal, e respondeu, sim, tem razão. Foi quando eu vi. A partir das reflexões que ela fez, que ela começou a ver o espírito protetor. Pode compreender agora a relação que existe entre o seu arrependimento e a ajuda evidente que lhe presta o espírito protetor? Atribua esse apoio ao amor de Deus,
que tem como objetivo seu perdão e sua misericórdia infinita. E ela diz: como desejaria que fosse assim. Creio poder prometê-lo, no sagrado nome daquele que nunca foi surdo à voz dos aflitos. E continuam perguntando: peça de coração, do fundo de seu arrependimento. Deus ouvirá. Não posso, tenho medo. Peçamos juntos. Ele há de nos ouvir. Depois de uma prece, que fizeram junto, os médicos perguntam: ainda está aí? Sim, obrigada. Não se esqueçam de mim. Venha se inscrever-se aqui todos os dias, ou seja, venha estar aqui todas as oportunidades que tiver. E ela diz: sim, voltarei sempre. Como somos alcançados pela hora, aqui observamos essa linda, que não é uma mensagem, mas aqui uma interação feita numa reunião mediúnica, um colóquio com o Espírito. E aqui nós vamos observar grandes ensinamentos para a nossa vida. Se essa comunicação ela foi realizada em 1862, podemos trazê-la para hoje, para agora, para qualquer um de nós, ou para qualquer um que queira refletir sobre a existência material e se colocar e ver no futuro as oportunidades, as possibilidades, os desvios de compreensão da nossa vontade, do nosso desejo, em agirmos de tal maneira ou a tal passo em tal situação. Assim, agradecemos a Deus pela oportunidade e todos aqueles que quiserem depois revisitar essa comunicação no livro Céu e Inferno, lá em Espíritos Sofredores, Lisbeth. Uma comunicação maravilhosa e que posteriormente tem aqui também um relato do Guia do Médium, também dizendo aqui sobre essa comunicação. Uma boa tarde a todos e que possamos seguir em frente. E vemos que cada um de nós temos o potencial para nos libertarmos, para angariarmos cada vez mais a compreensão, o entendimento e utilizarmos o nosso livre-arbítrio de maneira mais assertiva. E que as oportunidades e o apoio de Deus estão sempre junto a nós. Nunca estamos sozinhos, mas que a nossa vontade e o nosso desejo esteja sempre presente em nós para melhorarmos, para prosseguirmos na seara do bem. Uma boa tarde a todos.